Olá, olá, querido ouvinte! Seja bem-vindo para mais um episódio de Exaustos. Eu perdi a contagem, eu não sei mais qual que É o oitavo. É o oitavo, mas o importante é que estamos aqui. Não é mesmo, senhoras e senhores? É que você... Agora é a hora que vocês falam. Ah, tá. O Francisco se manifestou, mas não falou nada. É que assim, ele fez um padrão de apresentação por 7 episódios e hoje ele resolveu mudar. Ah, é importante mudar, né? A mudança é tudo nessa É importante você colocar o seu celular no silencioso. Também. Ele fala sozinho, entendeu? É muito grupo de zap. As pessoas tinham que fechar o grupo de zap. A gente tinha, aliás, fechar as eleições e colocar todo mundo no grupo de zap para decidir tudo. Eu concordo não em ter parte. votação nem nada. Mas aqui estamos hoje, depois de um episódio um tanto maneiro da minha opinião. Acho que o último episódio nosso foi um dos mais legais. Sobre o que vamos falar hoje? Peraí, antes de qualquer coisa, deixa eu apresentar a bancada. Quem vos fala, senhor Vitor Trindade, ao meu lado esquerdo, senhorita Ariane Freitas. Olá, tudo bom? E ao meu lado direito, o senhor queridíssimo Francisco Junqueira. Oi. É isso aí. Agora você que fugiu do padrão. Oi? Essa é a primeira vez que você não começou com uma citação. Mas eu tô com a citação aqui, eu tô esperando o Vitor falar do tema, porque ela é mais oportuna. Ah, entendi. Entendi. Bom, então qual que é o tema hoje, senhor Francisco? Matamos o tempo e o tempo nos enterra. Hoje a gente vai falar de tempo, essa entidade que nos rege, essa entidade que nos oprime, que nos abraça, que nos chuta o saco e que nos beija. Eu não sei se beija tanto assim não, hein? Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que ser muito grato ao tempo, viu? Olha, eu tenho certas ressalvas com relação ao tempo. Tempo a gente pode ir para o lado físico e falar que ele é relativo, independente de aonde você tá. Mas eu aprendi na faculdade que o tempo é a coisa mais valiosa que você tem. Porque diferente de dinheiro e de vida, etc., que são coisas que você consegue recuperar, o tempo é a única coisa que você não consegue recuperar. Mas é porque o tempo está necessariamente associado com a vida. A prova disso são as rugas que nós ganhamos, são o fôlego que nós perdemos, entendeu? Então o tempo, ele é vida. Sim. Só que o tempo, ele é cruel e imutável, né? Uma vez que ele nunca para, o tempo não para. Cada vez que a gente falar tempo, vai vir uma música na minha cabeça. Tá foda hoje. Meu cérebro é muito difícil. Meu cérebro, ele funciona à base de música. E é muito difícil, muito difícil. A nossa percepção de tempo, ela é muito atrelada à nossa... Não só à nossa percepção de vida, mas à nossa percepção de rotina. No final, são coisas que se juntam, né? A rotina é vida... A vida é rotina e os dois são tempo. Como é que a gente administra tempo? A gente não administra, né? A gente sobrevive, né? Olha, eu particularmente falando, na minha vida corporativa, eu passei por alguns cursos corporativos, assim. Um deles é comunicação assertiva, por mais que eu não seja uma pessoa que se comunica tão bem verbalmente, né? E administração de tempo e produtividade. E é legal que, tipo assim, o tempo... ele é uma coisa muito eficiente, é uma coisa que você tem que saber trabalhar ele, porque ele nunca vai mudar em função de você. Você tem que mudar em função a ele. Então, no mundo corporativo, principalmente onde você tem que ter metas, etc., você ter o controle do seu tempo é a coisa mais importante, porque, vamos dar um exemplo. Se você procrastina demais, você não consegue fazer as coisas com capricho, com quais ela deve ser feita, com calma, acaba entregando tudo de última hora. Porém, se você faz as coisas muito rápido, para querer ficar livre, você entra em dois problemas. Se eu faço muito rápido o meu trabalho e entrego, tipo assim, muito antes do período que era para ser entregue, eu fico sujeito às pessoas olharem e ver que eu estou ocioso. Ou 2, as pessoas vão ver que eu passo muito tempo ocioso e me dar mais trabalho para fazer. Elas vão achar que é fácil o que você faz. Exatamente. Eu acho que a gente tem em comum aqui... Nas nossas diferentes áreas de atuação, a gente tem aqui três áreas diferentes que atuam com tempo em termos corporativos. Ari, como na produção de conteúdo, como desenho, você com áudio ou com texto, só propriamente texto. E a gente tem que lidar com o que a gente chama de deadline. Exato. O que é uma coisa muito doida, porque a gente vem de uma cultura corporativa da Revolução Industrial, então a gente tem que administrar o tempo em função do que essa cultura diz que a gente tem que produzir, o que é muito doido, porque trabalhando com produção, acho que isso é pra tudo também. Você tem o seu próprio tempo. Isso que você falou, eu tinha um problema muito sério. Eu consigo fazer as coisas rápido. Uhum. Só que eu gerava o seguinte problema pra mim dentro da empresa. Eu fazia rápido, isso acostumava.
o meu chefe de que tudo que eu faria seria naquela velocidade. Algumas coisas eu tinha facilidade, outras coisas não. Afinal de contas, a gente trabalha com criatividade, não é? Eu falava, escrever texto não é fritar pastel. Demanda criatividade, demanda pesquisa, demanda muita coisa. E a gente não sabe até que ponto as nossas referências já são suficientes pro assunto que vai vir, ou se a gente vai ter que pesquisar mais. Tudo é uma coisa que... Por isso que eu acho que muito importante também do trabalho criativo o fato de que a gente tem um controle maior sobre dar o prazo e não receber um prazo da pessoa. E mas isso vira um problema quando você trabalha com pessoas que não são da área. Sim. Então elas vêm de uma coisa mais mecanizada, uma coisa mais rotineira mesmo, e elas acabam adaptando o nosso trabalho, que é com criatividade, ao tempo delas. E às vezes você não tem, assim, não é que você deixou de fazer por um desleixo e tudo, você depende de 1000 fatores. E entra naquela questão, às vezes a gente queria que o dia tivesse 28 horas, né? Quando eu fiz esse curso, eles trabalhavam exatamente essa, tipo assim, você não dá a impressão que o seu trabalho é muito fácil de fazer e também você não dá a impressão que você fica muito tempo ocioso. Então, o que é importante pra gente, principalmente para você manter um ritmo de produtividade em qual você consegue ter um nível de criatividade, manter a sua criatividade uma barrinha dela alta, e você precisa atrelar o tempo de descanso, divertimento e exatamente produtividade. Mas o tempo de descanso e divertimento você pode utilizar ele para a mesma coisa. Então, o aproveitamento do tempo você pode utilizar de uma forma que você barganha consigo mesmo. Por exemplo, eu levo mais ou menos em tempo, vou usar um exemplo aqui do podcast. Geralmente quando a gente grava, a gente tem um bruto de mais ou menos 1 hora, 1h30. Então, para que eu consiga fazer ele de uma forma que não seja exaustiva e que eu não distraia, eu caia meu nível de produtividade, que a edição seja feita de qualidade, eu trabalho 20 minutos incessantes, depois eu descanso mais 10. Depois eu trabalho mais 20 minutos incessantes e descanso mais 10. Lógico que isso é uma faixa para cada um. Nunca é necessariamente que você tem que trabalhar mais do que descansar. Isso aí vai de pessoa para pessoa. Mas você sempre tem que barganhar com o seu cérebro. Assim, o combinado é combinado. Eu vou descansar 10 minutos. Então, quando acabar meus 10 minutos, eu realmente vou trabalhar 20. Eu não vou parar de trabalhar enquanto eu trabalhar 20 minutos. E você pode cronometrar isso até que isso vire um hábito. Aí, é o melhor ritmo de você manter uma produtividade e você manter a sua criatividade. O hábito, ele é a faceta... Ele é domar o tempo, é criar o hábito, né? Em relação ao trabalho. Tem uma tirinha do Calvin que eu falei, puta, isso é a história da minha vida. Que ele tá brincando lá na caixinha de areia dele, tá lá. Aí o Hobbes olha pra ele e fala, você não tem um trabalho de escola pra entregar? Aí o Calvin ele fala, não, eu tenho. Ele, mas você não vai fazer? Ele fala, é que eu tô esperando a inspiração certa. Ele, qual que é a inspiração certa? Ele falou, pânico de última hora. Eu falei, puta, sou eu, porque assim... Eu pegava trampo, assim, me dava um prazo de, sei lá, 5 dias. Eu conseguia, assim, eu conseguia fazer tranquilamente, sei lá, faltando 1 dia, porque pra mim esse é o meu tempo de lidar. Se você me coloca, assim, se me colocava sobre essa pressão, eu também conseguia produzir de fato, mas não tinha aquela coisa assim, quando você trabalha com criatividade, você consegue perfeitamente distinguir um trabalho que foi feito com tesão de fazer, um trabalho que foi feito porque ele teve que ser entregue, profissional e tudo, mas só teve que ser entregue e foi entregue. Tem trabalho que você olha... Famoso de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Pelo contrário, muito profissional. Muito entregue, mas tem coisa que você vê que ela tá apolínea, vamos dizer assim. É porque quando a gente tá trabalhando, a gente não faz só o que a gente quer, basicamente é isso. Um é porque você queria fazer e outro você tinha que fazer. É isso que você tá falando? Também, sim. Só que, assim, justamente, quando você tá gostando, o ter que fazer, ele some, entendeu? Você não tá fazendo o que tem que fazer. Ele vira um complemento seu, ele vira um destrinchamento seu. Você tá deixando uma marca ali, você não tá... É aí que você vê a questão do seu tempo. Você não se incomoda em gastar tempo executando aquilo porque você realmente está fazendo algo que você gosta. Já quando você tá fazendo uma coisa que você não gosta, você fala, caralho, estou perdendo meu tempo fazendo isso. É uma máxima, né? O tempo voa quando a gente tá gostando de fazer alguma coisa. Até que nem tanto. Tem coisas que eu gosto muito de fazer que eu vejo, caralho, tá demorando pra porra, não estou conseguindo desenrolar isso. Mas é aquele ditado, assim, se você ama uma coisa, não deixa as pessoas saberem, porque senão vão transformar em trabalho. E o segredo pra você é deixar de gostar de uma coisa e você transformar aquilo em trabalho. Minha mãe sempre fala pra mim, a minha mãe vira e mexe e pergunta, por que você não manda currículo pra Blizzard? Eu falei, porque isso aqui é um hobby. Se eu mandar currículo pra Blizzard por uma desgraça acontecer de eu ser aprovado, eu não vou mais gostar de jogar World of Warcraft, tipo, vai virar um trabalho.
Vai virar uma obrigação e eu não quero. Isso aqui é um hobby. É a minha vida. Só que é um escape. Entendeu? Uma vez que virou trabalho, deixou de ser um escape. Não pode ser. Eu trabalhava com jogos antes de estar aqui no podcast com todos vocês. Eu trabalhei com jogos e quando eu entrei lá, eu falei, caralho, vai ser o trabalho da minha vida. Adoro jogos, vai ser isso, etc. E aí eu descobri que é tipo aquela frase, trabalhe com o que ama e nunca mais precisa trabalhar, é uma grande besteira, Nossa, né? É um bullshit do cacete. Trabalhe com o que ama e você vai estar trabalhando 24 horas por dia. Trabalhe com o que ame e você vai deixar de amar qualquer outra coisa. Vem uma geração aí que tá colocando isso em legenda do Instagram, né? E cara, morre toda vez que alguém coloca essa frase, morre uma fada no Reino Encantado. Porque, cara, trabalho é necessário, mas puta, trabalho é trabalho, não hobby. É foda porque a gente administra o tempo, né? E a partir do momento que você tá fazendo uma coisa que você gosta, você vai pensar naquilo o tempo inteiro. Tipo, sei lá, se eu trabalhasse... eu não sei dizer exatamente uma coisa que eu gosto de trabalhar, porque tecnicamente eu trabalho com o que eu gosto, mas não quer dizer que eu penso nisso o dia inteiro. Eu gosto de fazer muitas outras coisas. Mas imagine você que tá na sua casa. Imagine aquilo que você mais gosta de fazer agora você trabalhando no meio. Uma coisa que você pensa o dia inteiro. Você vai estar o dia inteiro pensando em trabalho. Quando você menos perceber, você vai ser uma pessoa workaholic totalmente estressada. E é uma coisa, tipo, cara, velho, que é muito problemático. Até porque o tempo, ele tá entre a ideia e a execução. Uhum. Você pode ter 1000 ideias, você pode ter 1000 projetos e você pode não estar executando isso ou em função da procrastinação, que é uma entidade também para todos nós, ou em função da falta de tempo. Tipo, que sonhos seriam um dia de 30 horas, né? Sim. Na questão corporativa, o tempo é uma coisa que você tem que saber administrar, tanto que a gente falou nos episódios passados com relação... O episódio não foi no primeiro... no abraço coletivo que a gente fez, lendo as mensagens dos fãs lá, que eu comentei a respeito de se você é o seu trabalho. Eu acho que isso aí a gente tem que discutir num outro episódio só sobre trabalho, mas tá totalmente voltado ao tempo. Se você faz o que você gosta e você pensa nisso o tempo inteiro, cara, é trabalho o tempo inteiro, você nunca vai conseguir se desvincular e aí as pessoas vão parar de falar contigo porque você vai ser o seu trabalho. Eu tenho uma citação, eu tava procurando, por isso que eu fiquei muda, gente. Morri aqui. Que é do Adam J.K., é um designer que eu admiro pra caramba, que ele tem livros de... Tem um livro que chama Uma Página por Dia, e outros ainda, Uma Página de Cada Vez, e faz esse trabalho misturando design, inspiração e interatividade. E ele postou esses dias no Instagram, foi assim, faça o que você ama e você vai trabalhar pra caralho o tempo inteiro, sem separar ou limitar as coisas e ainda vai levar tudo pro lado pessoal. Sim. Basicamente é isso. Tipo, a frase ficou mais bonita porque em inglês eu traduzi livremente aqui agora. Mas é que quando ele postou isso, bateu no peito, assim. Porque na minha vida, todas as vezes que eu comecei a gostar de alguma coisa, virou trabalho. Todas as vezes. Então, eu tô em casa o tempo inteiro, trabalho de casa, tenho um cotidiano livre, mas ao mesmo tempo eu nunca tô livre, porque minha cabeça tá sempre pensando em trabalho, tá sempre pensando no que eu vou produzir ou no que foi produzido e foi entregue. E tudo que eu faço acaba se transformando de alguma forma em trabalho, acaba sendo uma preocupação em como ganhar dinheiro, em como encontrar um lugar. Então não tem essa romantização de faça o que você ama, não existe. Se você encontrar uma coisa em que você é bom, que você quer se aprofundar e dedicar seu tempo, maravilhoso. Você não precisa ficar vivendo do que você ama apenas. Porque no seu caso, e do trabalho em casa, você começa a perceber o tempo como uma questão de gestão. Quando você passa um tempo inteiro, se você começar a calcular quanto tempo você demoraria se trabalhasse em outro lugar para chegar, vezes o tempo de voltar. Se você colocar isso no transporte público, por exemplo, a gente tem esse processo mecanizado de horário de trabalho. Por que tem trânsito às 6 da tarde? Porque todo mundo sai às 6. Mas sabe uma coisa que então, eu acho que... Mas calma aí, já chego lá. O que motiva essas pessoas, apesar do estresse, do trânsito, da buzina, voltar para casa? Quando você está trabalhando em casa, você elimina essa anestesia, esse anti-inflamatório, vamos dizer assim, esse paliativo do que vai compensar ter passado tanto tempo fora de casa. Nós passamos muito tempo fora de casa. Sim. Você sai, sei lá, você tem que chegar às 10 no trabalho. Se você mora longe, você sai às 8, até às 6 em alguns casos. Aí você chega, você fica de 8 horas. Dessas 8 horas, 1 hora para descanso. Mais 1h30 para voltar. Se você fizer a conta com 24 horas, que é o tempo do seu dia, você passou a maior parte do seu dia fora de casa e boa parte disso se locomovendo
entre um local e outro, em especial no nosso contexto urbano, em que os locais de trabalho são muito distantes de casa. Tanto que um sonho que eu sempre tive é trabalhar perto, não em casa necessariamente, mas uma distância a pé de casa. É o que eu levantava, tipo assim, hoje a gente tem essa geração de millennials falando, nossa, home office é o futuro. Cara, não. Eu acho que você não morar no seu ambiente de trabalho é uma coisa tão essencial, porque, tipo, acabou... Uma que você tem que ter muito determinada na sua cabeça o que é horário de trabalho. Aquelas 8 horinhas, pelo menos aqui no padrão brasileiro, as 8 horinhas é qual você se dedica. Além daquilo, vá viver, cara. Vai fazer outra coisa. E se você trabalha dentro da sua casa, você vai estar o tempo inteiro trabalhando, você nunca vai conseguir se desvincular. Então, tipo, aquele momento de você sair do trabalho, que muitas pessoas fazem, tipo, porra, os meus estresses ficam no trabalho, eu vou pra minha casa, é exatamente pra eu esquecer tudo aquilo. Você não vai esquecer, porque você vai estar dentro do seu ambiente de trabalho. Existem técnicas, tipo, você trabalhar só no escritório, você ter um horário determinado, você sair daquele ambiente, saiu do ambiente, não pense mais em trabalho. Mas ainda assim, quando você está empreendendo, quando você está fazendo um trabalho que é criativo demais, de certa forma você não tem uma chavinha para desligar a sua cabeça. Depende Não muito tem da Tem a preocupação, porque tem a preocupação de ter o dinheiro no fim do mês, e aí você vai... E tem a preocupação também da criação, quando você tá com começa a funcionar, acabou o horário, você vai parar? Não vai, você vai continuar pensando naquilo. Ou às vezes você tá... inspiração, pelo menos no meu caso, vem muito do que eu tô vivendo, do que eu tô consumindo. Então, às vezes eu tô assistindo uma série e de repente, putz, isso ia ser muito legal se eu fizesse assim, assim, assim. E aí eu tento fazer o quê? Anotar a ideia pra fazer depois. Mas muitas vezes aí eu perco aquele momento de, nossa, ia ficar muito legal. Então, muitas vezes eu tô assistindo uma série e tenho ideia, eu tenho que desligar e ir lá fazer. E é meio que... Qual é a palavra? Você fica meio que preso nisso, sabe? Meio refém. É porque você não percebe, na verdade. Né? Assim, uma vez que incorpora na sua rotina e você assim, deixa a rotina, os hábitos e o entretenimento próximos demais, você não percebe quando eles já são um híbrido. Então você tá vendo uma coisa, você tá no seu momento de relaxamento. De repente você... É um pensamento do Cavaleiro do Zodíaco, olha só. O paraíso é o melhor lugar onde você pode estar, mas basta um pensamento pra você estar no inferno. Sim. Basta uma coisa pra você voltar. Agora, isso é uma coisa que você falou que eu acho muito importante pra gente falar de tempo. A gente já vive numa contagem regressiva. Pagar as contas no final do mês. Dia 1 começa uma contagem regressiva de 29 dias, que você vai ter que, assim, dar um checkpoint pra continuar sobrevivendo. Pra continuar tendo uma casa, pra comer, pra sustentar a família que Literalmente, porque se eu não pagar, o banco leva a minha casa. Não, justamente... Alguém vai levar de você. Então você tá numa contagem regressiva pela sua sobrevivência. Tipo, é o lip sync for your life for real, entendeu? Todo mês. Eu acho que depende muito, tipo, de disciplina. Tudo que envolve a questão de tempo, você saber. E cara, disciplina é basicamente tudo. Porque... Pra eu criar um hábito, eu preciso ser disciplinado. Tipo, existe a teoria, parece até coaching falando, né? Mas eu detesto coaching, gente. Não começa Isso que eu ia falar, que é um absurdo. Porque Coach Vitor. O Vitor é o maior hater de... Gente, por de favor, é só porque- chamem o Vitor de coach agora. Eu acho, tipo assim, coaching, em alguns momentos, uma coisa muito louvável, muito... Negócio, porque às vezes você precisa de certas pessoas falando óbvio pra você, porque você tá tão imerso nos seus problemas que você não consegue enxergar o óbvio. E às vezes você precisa de alguém falar, você tá sendo burro. Tá aqui, ó, tipo, a resposta É na igual sua frente. terapia, a gente precisa sentar precisa. e falar em voz alta aquilo que a gente tá vivendo o tempo inteiro pra se dar conta. E eu acho assim, o problema é que criou-se um mercado de coaching onde as pessoas não têm perspectiva nenhuma de vida, tipo, não tem ápice, nem de nada, tipo, eu sou o famoso Zé Ninguém, virei coaching. Porra, o que te formou como pessoa pra falar que você vai conseguir treinar outras Qual pessoas? é a sua bagagem? Tipo, é isso que me indigna. Tipo, a gente tava vendo lá, cara, não vou citar nomes, mas, tipo, o cara era jogador de pôquer e quer virar coaching profissional de ramo executivo. Cara, como? Mas essa é uma questão que você falou também, que, tipo, uma coisa acaba em conflito com a outra. A gente precisa de disciplina. Porque os chefes querem disciplina, o tempo exige disciplina e a rotina exige disciplina. Só que isso também parte de um pressuposto que você vai estar no mesmo quadro de humor, de feeling, uníssono. Só que tem, assim, você acabou de, sei lá, você passou por algum trauma, você tá num dia ruim, às vezes a gente não tem nem motivo. Isso é o suficiente para baixar a tua produtividade
e favorecer a procrastinação. A procrastinação é uma sombra, ela tá o tempo inteiro ali e ela é muito sedutora. A gente se seduz, a gente se convence que tem mais tempo do que nós realmente temos. Sim. E se a gente não tá no nosso estado de humor normal, retilíneo, a gente tá muito mais suscetível a esse tipo de coisa. O que eu ia falar a respeito da disciplina, ela é uma coisa muito engraçada, porque quando eu tive essa aula esse curso de produtividade e administração de tempo, eu aprendi, eu não tenho certeza, né, mas me foi passado no curso, então eu acredito, né, que pra você... O coach falou. Pra você criar um hábito, assim, o que é um hábito? É um esforço mecânico seu que você já está acostumado a fazer aquilo todos os dias. Mas para você criar um hábito, para que aquela atividade se torne um hábito, você tem que exercer ela incessantemente durante 20 dias. Se você conseguir exercer ela durante 20 dias, no 21º dia você não vai ter mais esforço. Ela vai acontecer sozinha. Tipo, você já vai se prontificar, ou seja, quero começar a fazer academia hoje. Se eu me esforçar 20 dias, ter a disciplina de, tipo assim, não, eu vou conseguir. E você ir esses 20 dias seguidos, no 21º você não vai, tipo, acordar indisposto pra ir. Você simplesmente vai ir. Só que o próprio exemplo da academia, assim, quando... Beleza, assim, você tem que se convencer, esse negócio da disciplina... Eu morria de medo de academia. Num dia antes de eu começar a minha primeira vez na academia, eu cheguei a sonhar que o meu pai vinha e me falava, não vai porque você vai morrer se você for. Que? Eu tava tentando, assim... Era meu subconsciente tentando falar, fica em casa, não vai, porque eu morria de medo de ir, porque eu morro de vergonha das pessoas, também não gosto das pessoas também, é todo um misto de sentimentos. Entendeu? Só que a questão, partindo do exemplo da academia, se você cria o hábito, se você fica, por exemplo, fazendo muito tempo um exercício só igual, o corpo ele acaba acostumando e você para de ter progresso, tanto tipo cardio como musculação que seja. Isso é uma metáfora para a vida, porque isso, entre outra faceta da nossa administração de tempo, é quando a gente está tão imerso no hábito que a gente não percebe que está acomodado. Uhum. Porque é muito confortável estar acomodado. A minha avó, ela vem de uma geração que criou-se para entender que o único jeito de você ter sossego na vida é virando funcionário público. Nossa. A minha avó passou a vida inteira me falando, ainda fala, tadinha, vira mais liga pra falar. Presta um concurso, faz, porque é futuro garantido, não tem erro. Porque é aquela coisa de você tem que estagnar em algum ponto para você conseguir o conforto financeiro. Eu já... Continua. Mas sabe que às vezes eu penso nessa... Eu também cresci ouvindo, presta concurso. E toda vez que eu tenho algum problema, que eu começo a reclamar, eles falam, presta concurso. Porque, basicamente, a teoria é que é uma coisa diferente do nosso, a gente estava falando até agora, de fazer o que ama e tal. Por mais que a gente não tenha que a gente refute essa ideia, a gente tem essa raiz no nosso coração de querer fazer o que gosta e trabalhar com... E essa ideia do concurso é basicamente assim, você tem um trabalho e é só aquele momento é só do trabalho. Então você tem as 8 horas por dia, 6 horas por dia, depende do lugar que você vai falar. Você entra, trabalha ali, saiu de lá, o trabalho morreu, acabou, não existe. Você mata uma vocação, né? Você pode matar um talento. Mas a questão, por exemplo, meus pais, eles sempre me estimularam no sentido de presta um concurso e aí você vai trabalhar X horas por dia. Fora desse horário, você pode fazer o que você quiser. Mas aí que tá, esse fora do horário, você vai deixar de fazer coisas que você poderia estar trabalhando, entendeu? Tipo, é o que o Francisco falou, você vai estar matando uma vocação. Tipo, eu não consigo exercer uma vocação por 6 horas. Até menos, porque dependendo de onde você trabalha, com o que você trabalha, você não gasta só 8 horas trabalhando. Hoje estamos falando de tempo. Eu não consigo desenvolver o meu dom, desenvolver a minha vocação em apenas 6 horas, que deveriam ser horas que eu devia estar descansando ou tendo algum tipo de lazer, porque a gente é um grande mito isso, porque concursado ou não, funcionário público ou não, entra nessa questão que eu tinha mencionado sobre... Você fica tanto tempo fora de casa que quando você tá dentro, você não quer sair. Porque você quer curtir a tua casa, você quer curtir os raros momentos de sossego que você tem. Ai, Deus me livre, eu não quero ficar mais Então, assim, vira e mexe, eu tava até no Twitter falando disso, que isso é um conflito. Eu demoro tanto pra me convencer que eu tenho que sair de casa, que eu tô no meu santuário, tô no meu mundo, eu gosto de curtir aquilo ali, que quando eu saio, eu falo, puta, é tão difícil sair, eu quero aproveitar o máximo de tempo que eu tô aqui fora. Eu sou assim também. Convivendo com o mundo. Não quero sair, mas quando eu saio, eu não quero voltar. É horrível isso. Eu sou totalmente ao contrário.
Eu sou muito, tipo, resistente a sair. Eu também. Quando eu chego no lugar, eu quero voltar. A gente falou... Ah, não, eu quero ficar. Então, eu chego no cara, eu já chego pensando na hora de ir embora. Porque as pessoas, você fica mexendo no celular. Eu falo, não, é porque alguma coisa não me deixa aproveitar o momento. Tipo, eu sempre tô no futuro, eu nunca tô, tipo, aqui. Mas aí você tá falando em todas as ocasiões? Tudo, em todas as questões. Até quando eu tô trepando, eu tô pensando o que eu vou fazer depois. Isso não. Infelizmente. Mas isso tem uma coisa esse conforto da gente querer ficar, porque de novo, é a questão do hábito versus você estar imerso nisso. Você gerou uma zona de conforto, e zona de conforto não é uma coisa... As pessoas, elas transformam zona de conforto, elas não percebem que conforto é uma palavra boa. Você quer ficar confortável. Por que eu vou zona sair de da zona de acomodação. conforto? Eu vou sair da zona de conforto. Tá tão gostoso. Ela é gostosa. Não, eu acho que é zona de acomodação, porque, tipo, eu consigo ficar confortável no meu trabalho. Meu trabalho pode ser, sim, uma zona de conforto, por que não? Sim, mas é exatamente você... mas o trabalho você tem zona de conforto, inclusive dentro do trabalho. Mas aí que tá. A galera acha que você tem que estar numa eterna mudança. Tipo, por exemplo, você virar pra mim e falar que eu estou na minha zona de conforto enquanto eu estou trabalhando, é muito conforto, porque eu ainda assim estou produzindo, entendeu? Uma coisa é você virar pro cara que tá desempregado e vai falar assim, você tá na sua zona de conforto. Ou zona de acomodação, como eu prefiro chamar. Porque conforto é Mas relativo. aí entra numa coisa que... Pode falar, desculpa. As pessoas acham que precisam estar mudando o tempo inteiro e elas não percebem que você estando na zona de conforto ou não, a mudança é uma coisa... Ela é orgânica, ela vai acontecer. Ela é inerente da existência. Só que a gente tem uma coisa que se exige, em especial, a gente ouve isso muito de pessoas que já estão num patamar bem sucedido da vida. E eu escuto isso, eu fico em pânico, porque vira e mexe, eu tenho uma parte da família que é bem abastada e tudo, e eles vêm sempre dar a dica da vitória de como você controlar, você tem que controlar o seu dinheiro, controlar a sua vida, e eu fico, cara, eu não consigo ter tanto controle sobre coisas que eu não sei o que vão acontecer, o que eu vou precisar. Eu não consigo precaver o que eu não consigo prever. E eu fico nessa coisa de, assim, principalmente em relação a dinheiro. O Francisco do presente não tá pensando no Francisco do futuro, até porque nós somos imediatistas. A gente quer confortos agora, a gente quer prazeres agora, e a gente não tá pensando que eu vou gastar essa grana que eu não posso gastar aqui, porque daqui a um mês vai ser uma merda pagar essa fatura que eu queria. Cara, você nunca pensa... Você já tá sofrendo por antecedência, cara. Não, das duas, ou você sofre por antecedência, ou você fica completamente indiferente a sofrimentos que vão vir de uma forma ou de outra, porque o boleto chega no final. A gente tá falando de dinheiro necessariamente, mas isso reflete em 1000 outros aspectos da vida. A gente comentou uma coisa aqui do conselho do amigo quando você tá mal no relacionamento, que é isso vai passar. Uhum. Eu sei que vai passar. Eu só queria que passasse agora, entendeu? Sim. Eu não queria estar passando Me por deixa isso ser agora. imediatista, porra. Nós somos imediatistas. Puta, eu ia falar alguma coisa muito X. Com relação a tempo, né? Eu tenho um conflito muito grande em casa, porque eu gosto muito de estudar. Enfim, tipo, eu gosto de fazer faculdade, eu tenho 2 faculdades, e eu queria muito estudar, e quando eu vinha a terminar, que eu morava junto com a minha ex, eu estava com outros planos. E eu estava fazendo uma faculdade, acabei terminando, voltei para casa dos meus pais. E aí minha mãe falou, não, porque você tem que juntar dinheiro para comprar uma casa e para fazer isso. Aí eu sentei e falei, mãe, senta aqui, conversa comigo. Uma coisa que eu quero é estudar, que é a única coisa que, tipo, tecnicamente, socialmente, vai me garantir algum futuro. Então, eu tô tendo a oportunidade, já que eu tô aqui dentro de casa, eu não tenho muitas responsabilidades igual quando eu tinha na minha outra casa. Eu tô aqui porque vocês falaram pra mim voltar. Eu voltei. Aqui eu estou e agora eu quero continuar estudando, porque eu quero ter uma condição melhor. Agora você tá falando que eu quero catar o dinheiro que eu estou investindo em estudar para comprar uma casa, pra eu alugar ela e não sei o que, e etc. Sendo que eu poderia estar gastando o meu tempo fazendo o que eu realmente quero, que é estudar, que vai garantir essas mesmas coisas que você tá falando, só que em outro tempo. Tipo, deixa eu fazer as coisas no meu tempo, tá ligado? Mas isso é uma coisa que também acontece muito. As pessoas, cada um tem a sua forma de gerenciar o tempo, de lidar com o tempo, de criar planos. E todo mundo não, mas a maioria das pessoas tem a mania de querer impor aos outros a sua visão de como cuidar do tempo. Então, assim,
e muito mais as gerações anteriores, principalmente. Essa questão Você da casa, chega numa determinada idade, tá na hora de casar, né? Qual é a hora de casar? Casou? Cadê os filhos, né? Então, assim, as pessoas estão o tempo inteiro cuidando, é como se fosse pra esquecer dos problemas delas, elas depositam na gente as expectativas. Nossa geração de pais e avós vieram de, se você fazer uma linha histórica em relação às crises que o Brasil passou, entendeu? Criou-se esse entendimento de que a casa própria é um investimento seguro pro tempo. Só que vamos supor que você fizesse o que a sua mãe sugeriu. Aí você investe todo o dinheiro que você tem, esse é o teu patrimônio, a única coisa que você tem, você investe no imóvel. E daqui a pouco aparece e você tá pagando esse imóvel. Aconteceu com um amigo nosso, inclusive, que tá na Espanha agora. Aparece a possibilidade de você fazer uma viagem, de você estudar fora, de você... O que você vai fazer? Você se prendeu ali. Você criou uma raiz desnecessária ali. Você criou uma âncora desnecessária em função de uma suposição de algo que você achou que ia acontecer no futuro. Como é que você consegue? Ninguém tem esse poder, esse poder premonitório em relação a daqui a 10, 15 anos. É só a gente pensar o que a gente pensava de 10 anos atrás. Sim, e eu acho incrível até que a Ari tinha falado, essa com relação de, tá na idade de fazer isso, tá na idade de fazer... Cara, qual que é a idade de fazer o caralho que for? Porra, tipo, minha mãe teve, por exemplo, ela teve meu irmão mais velho com 18... Ela me teve com 23 e ela foi ter o meu irmão mais novo com 41. Então, tipo, a gente tem um salto terrível de um pro outro e ela vem falar pra mim ou pro meu irmão que, tipo, qual que é a idade? Tá na hora de você ter um filho, hein? Tá na hora de você casar. Meu irmão vai ter filho com 33, o primeiro filho dele com 33. Com a idade que eu tô agora, minha mãe já tinha tido, eu já tinha nascido e a minha irmã já tava a caminho. Assim, agora, vocês pensam que na Idade Média as pessoas casavam com 14 Nossa. Porque elas sabiam que elas não iam viver até os 40. Hoje a gente já inventou penicilina. E, bom, estamos aqui, né? Ai, Deus. Isso você tem que casar. E assim, às vezes você não quer casar, às vezes você não quer ter filhos. E a gerência de tempo das outras pessoas acaba criando uma pressão tão grande que você questiona os seus próprios desejos. Eu vejo isso por mim, assim, a gente tá numa fase que 90% das pessoas ao redor estão tendo filho agora. Sim. E aí você entra no Facebook, tem 30 amigas parindo, ou que recentemente pariram, ou com a barrigona, e você fica olhando e fica pensando, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô perdendo tempo, meu tempo tá acabando. E não tá, gente, não tá. Não, e pessoas que gerenciam a vida estipulando essas metas. Tipo, eu conheci minha antiga gestora do meu antigo trabalho, ela tinha, eu vi uma vez ela conversando com ela, tipo, ela tinha metas, tipo de, eu tô com 36, eu vou casar agora, ano que vem eu vou ter um filho, e aí depois, antes de eu fazer 40, eu já vou estar em outra empresa, e aí eu vou ter outro filho. Eu falei, caralho, pelo amor de Deus, como você... Eu tinha vontade de ela ouvir falando, eu tinha vontade de dar um tiro na minha própria boca. Mas você tem uma coisa mais absurda que você pedir para um adolescente, uma criança de 18 anos para decidir o que ela vai fazer pro resto da vida? 18 anos é muito até. Eu saí do colégio com 16. Que é o nosso projeto, e a gente tem esse senso comum que o ensino superior, ele é necessariamente uma etapa que você tem que passar para você chegar no futuro, sendo que você sequer discute com a criança ou com o adolescente se eles têm perfil acadêmico, porque às vezes você passa 4 anos, e 4 anos é muito tempo. A gente não percebe isso quando a gente tem 20, a gente não percebe isso quando a gente tem 25, quando a gente tá chegando nos 30, que é o nosso caso aqui. Mas eu com 30 anos não sei o que eu tô fazendo da minha vida. A gente ainda percebe. A nossa percepção de tempo entre 20 e 30 anos é uma. Entre 30 e 40, muito. que é a nossa que tá chegando agora, é completamente outra. É quando a gente percebe que 4 anos é tempo pra caralho. Não, eu acho que isso começa a acontecer quando a gente começa a ver as pessoas ao nosso redor morrer. Quando a gente começa a ver nossos avós morrerem. Tem gente que é muito mais cedo, mas tipo, seus pais começam a falecer. Aí você começa a entrar em desespero. Fala, caralho, agora a água começou a bater na bunda. E aí você começa a correr atrás das suas coisas, fazer as coisas por si. Mas essa questão de administração do tempo, tipo, de escolaridade, eu concordo, porque eu vejo muitas, principalmente amigos meus, que fizeram faculdade, gastaram tempo administrando, não estão exercendo a função, e eles poderiam ter, tipo, gastado 1 ano e meio fazendo um curso técnico, fazendo o que eles estão fazendo hoje, entendeu? Ou que estão no segundo curso. Eu e a Ari, a gente vem de uma turma que foi acabar descobrindo o que é vocacionário durante o curso para outras coisas. A gente, por exemplo, tinha jornalismo econômico, tem gente dali que descobriu que tem grande aptidão para economia, ali em contato com uma área secundária daquela que ele escolheu. Uhum. E aí por aí foi destrinchando. Só que aí você descobre isso, tá para se formar,
por uma coisa que você não necessariamente quer fazer, não tem nada mais desesperador do que você chegar no último ano de faculdade e começar a pensar, puta, não é o que eu quero fazer. Eu acho que isso é preocupante, de fato. Mas o que eu acho mais preocupante é o cara chegar no terceiro ano do ensino médio nunca ter passado na cabeça dele o que ele quer fazer. Isso me incomoda, de verdade. Você falar, o cara é muito cedo pra ele achar. Beleza, eu acho que é muito cedo pra ele decidir. Mas ele ter... que não é muito cedo pra ele começar a pensar nisso, eu já acho errado. Mas a gente tem uma visão completamente diferente do mundo, das profissões. Às vezes a gente não tem a menor ideia do que as profissões fazem. Mas eu chegava... romantizada das coisas. Mas eu chegava a amigos meus do terceiro ano, eu lembro, falei, e aí, você vai pra que faculdade? Ah, não sei, o meu pai falou pra mim fazer administração. Peraí, teu pai falou pra você fazer administração? Mas, Vitor, as escolas, elas não têm... As escolas no Brasil, necessariamente, falando assim do espectro que a gente pode falar que é o brasileiro, elas não preparam a criança pra ser um cidadão. Eu sei. Então, quando você chega na vida adulta, você não sabe o que é o imposto de renda, você não sabe fazer uma conta de mercado, você descobre tudo na marra quando você chegou na vida adulta. Agora, o professor, ele tem que passar a matéria no pouco tempo que ele tem. Uhum. Ele tem que te ensinar aquilo que você não vai aprender. Você vai decorar, porque é impossível Não sei mais nada. você aprender com... Nenhum, também não sei. Fui tentar fazer vestibular outro dia, fazer teste ali, e não consegui fazer nada. Porque você decora, não tem possibilidade de você aprender aquele universo de coisas eu acho, naquele tipo, pouco tempo. aprender, tipo assim, você ir pra escola, principalmente, você perde quantos anos a gente passa na escola do ensino fundamental e ensino médio? 3 anos de ensino 10 médio, anos, mais 9, são 9 de ensino fundamental, Mais de uma mais década, 3. mais de uma década. São 11, 12 anos aí, se eu não tenho errado a conta. Sabe o que é o mais engraçado? Principalmente na época da faculdade, a faculdade não te ensina a administração de carreira, te ensina você ser um profissional, mas não te ensina como você se inserir no mercado. E na escola não te ensina o que é o mercado, que é uma coisa muito difícil. A gente cresce... Agora eu não sei, porque eu não tenho crianças em volta e não vejo criação. E também agora com internet e tudo, tem uma visão de mundo muito diferente. As pessoas elas conhecem muito mais coisa. Mas eu tenho a sensação que eu cresci num meio em que na infância existem 3 profissões, que é o advogado, o médico e o engenheiro. E é que é muito triste. Eu acho que a nossa geração até hoje sofre com um monte de profissional frustrado, porque, no meu caso, principalmente também, em casa eu sou tratado como com X porque eu fiz audiovisual, tá ligado? Porque eu não fui médico, a geração anterior à nossa aprendeu também, em função de crise e tudo, em função de um senso comum, por conta da história no Brasil, de que as profissões bem-sucedidas, elas são necessariamente associadas com o que se ganha muito dinheiro. Então você não vai ser médico porque você tem a vocação para salvar vidas, você vai ser médico porque você vai ter grana pra cacete. Você vai ser advogado porque você vai ter detentor de um conhecimento e você vai ser o doutor e ter grana pra cacete. Você vai ter um engenheiro, todo mundo que já deve ter visto isso, porque se não tem emprego no Brasil, tem no mundo inteiro, todo mundo pega engenheiro, vai ter grana pra cacete. Então essa pressão a gente é educado para escolher uma profissão em função do dinheiro. E essa pressão do ganhar o dinheiro, dessa contagem regressiva que a gente mencionou aqui antes, de que você já vive nela na contagem regressiva do ganhar o dinheiro, ela reflete completamente no nosso despreparo para a vida adulta. Uhum. Eu queria muito que tivessem me ensinado na escola a fazer imposto de renda, por exemplo, educação financeira. Teria me poupado uma série de problemas que eu tive no começo da vida adulta, porque de repente você entrou na vida adulta, passou pelo grande portal escrito vida adulta, aparece um tijolo de coisa, tá, agora você tem que fazer isso aqui. Puta, isso aqui o quê? Aí você aí você tem que pagar fortunas de contador, aí você... Porque ninguém te ensinou a fazer isso. Coisas que você devia saber fazer, na verdade. Mas eu acho que isso aí eles fazem exatamente para que essas funções, tipo contador, não exista mais, tá ligado? E eu acho que essa educação que você está falando, ela pesa muito. A gente cresce sendo educado em função da profissão que vai dar dinheiro. Eu tava falando com o Dylan outro dia que ele veio aqui comigo. E eu nunca tinha feito nada digital. Ele veio me ensinar a mexer no Illustrator, fazer umas coisas de ilustração digital. E a gente começou a conversar sobre como, quando a gente era criança, nunca ninguém falou sobre a possibilidade de você ser artista, por exemplo. Uhum. Ninguém fala, você pode ser artista. Ainda falam, tipo, escritor, mas é com um olhar completamente romântico. O escritor, blá, blá, blá. Que também não tem esse glamour na Mas sabe na o que é engraçado? Até hoje, ser artista e X
ele é vendido como uma profissão de celebridade. E não como artista. Tipo assim, o artista dentro da sociedade, ele tem a função. Ele tem a função, tipo, de criar toda uma identidade visual pro ambiente. Então a gente tá falando de artista visual. Sim. Mas, tipo, tem artista músico. Tipo assim, eles têm carreira das artes. O que a gente tava falando é que isso não é alimentado. Por mais que os pais coloquem os filhos nesses cursos, tá? Alguns colocam... Falando em mim, que sou de uma geração de uma parte privilegiada, entrei em curso de desenho, em curso de arte, sempre fui estimulada nessas áreas, mas nunca ninguém fala que isso pode ser sua profissão. É sempre uma parte do lazer. Não, é uma parte do lazer e é incentivado que, se caso vire uma profissão, ela não vai ser uma sua profissão exercer aquilo, mas sim ser uma celebridade naquilo. Ou que é um absurdo. Ou um hobby. Não sei se vocês já ouviram, tipo, isso aí que você tá fazendo é pode hobby. ser uma coisa que você pode fazer pra se distrair. Você não pode ser um pintor, você tem que ser o Picasso, entendeu? Você tem que Então, mas assim, é que a gente vem numa cultura de que o rendimento ele tem que estar associado a tempo. Então você tem que render muito em pouco tempo. Sim. Isso só piorou com o passar dos anos desde a Revolução Industrial. Então a arte, a profissão artista, ela só vai ter um valor dentro dessa cultura depois da massificação da arte, depois que a arte ela começa a virar um negócio. O que não faz sentido nenhum, porque a maioria desses caras, quando ficaram famosos, já estavam mortos, Sim. inclusive. Então você só pega um quadro, ele fica muito foda quando ele pode virar 1 milhão de cartões postais pra você colocar na lojinha, quando ele pode virar 1 milhão de cópias para as pessoas venderem. História produto, né? Então, ele vira... Aí sim ele tá dentro dessa cultura que você tem que produzir muito em pouco tempo. Porque você tem que ganhar o dinheiro. A questão de ganhar o dinheiro, ela acaba regendo o nosso tempo de uma forma que foge do nosso controle. Eu comecei a ter essa visão com relação ao artista quando na minha aula, conversando com o meu professor de música, quando eu tinha, sei lá, meus 14, 15 anos, que eu conversava bastante com o meu professor. Tipo, a gente não conversava, além de ter a aula, eu ficava conversando, jogando papo fora. E aí ele me falou assim, tipo, foda, ele falou, diferente de você, de muitos dos meus alunos, que vêm aqui chegando achando que eu fazia aula de guitarra, né? Ele falou, muitos dos alunos vêm pra cá não para aprender a tocar o instrumento, porque eles querem ser uma celebridade, eles querem ser rockstar. E isso é uma coisa problemática, porque se você for ver... na probabilidade da quantidade de músicos que existem no mundo, que a quantidade que conseguiram realmente virar celebridade, é muito pequeno. E ele não entende, tipo assim, ser músico é muito mais que você subir num palco e ele falou, olha, por exemplo, eu dou aula, eu sou compositor, eu vendo meu trabalho pra isso e aquilo. E eu nunca precisei, tipo, subir num palco, sair na TV, etc, um monte de gente. E eu pago minhas contas e as pessoas não entendem que algumas profissões, tipo artista, músico, etc, funcionam assim. Sim, e aí a gente não escuta isso como profissão ao longo da infância e acaba não desenvolvendo certas coisas que a gente só vai descobrir anos depois. É o que eu falei, eu entrei no jornalismo. Ainda eu tenho pais muito legais que sempre me apoiaram, mas eles torceram o nariz. Não foi uma coisa que eles ficaram felizes quando eu tomei a decisão. Até hoje ela fala, devia ter feito direito, tal, você tem tanto talento. Não era o que eu queria e nem foi o jornalismo. Por mais que eu me encontre na parte de escrever, que eu gosto de ouvir histórias, de contar histórias... foi só depois que eu me formei, que eu comecei a fazer as coisas por conta, que eu percebi que eu podia desenhar. E a gente estava falando isso por quê? Porque desenho é uma coisa que demanda tempo, que demanda treino. E que se a gente olhou um pro outro e falou assim, pô, a gente se sente velho, porque a gente falou, tudo bem, a gente tá aqui treinando, tá estudando pra caramba, mas se a gente tivesse começado a estudar lá atrás, quando a gente pensou numa profissão, a gente já tá fazendo as coisas hoje com uma facilidade, já tá... Sabe, ia ser muito mais foda do que a gente pode imaginar. Porque dentro desse senso, ele entra o seguinte, o artista, a arte, o sair na televisão, o ser famoso, assim, para esse senso comum, que vem do engenheiro, do advogado, do médico e tudo, ele é como se fosse uma passagem, um atalho para você ter uma vida bem sucedida. Então, quando você pega o artista, se você, sei lá... Vai ser muito tóxico isso aqui, mas vamos lá. Os comentários de qualquer coisa que envolva celebridades na internet é famoso, trabalhou pouco, não sabe o que é trabalhar. Pelo contrário, são pessoas que trabalham muito, com a própria cara, inclusive, que deve ser uma coisa... É o pior desses trabalhos. Deve ser muito mais difícil, diga-se de passagem. E o que eu falo muito sobre o trabalho artístico é que as pessoas só veem o resultado do trabalho. Você não vê o tempo que demandou pra fazer então, aquilo. Então, assim, quando você vê aquela mina que você nunca viu na vida, de repente ela aparece protagonizando a novela. Aí você fala, nossa, essa deu sorte, não sei o quê. Só que você não pensa em todo o curso que ela fez, nas 300 milhões de peças que ela tentou e não conseguiu, o quanto que ela rodou até chegar lá na tal novela. Que fala o que você falou, é o autoritarismo das pessoas em relação ao tempo. É o tempo que eu acho que ela deve ter gastado
E é isso, de repente virou a vida dela. Falando de internet mesmo, Sim. que as pessoas hoje, que aparecem muitas celebridades instantâneas. Existem aquelas pessoas que ficam famosas do nada, tipo, porque fez uma bosta e alguém filmou e aí viralizou. Mas a maioria dessas pessoas que são grandes, tipo, vamos usar o Whindersson de exemplo, que é uma pessoa que nem... Igualmente as pessoas gostam, não vou falar de ninguém que alguém odeia. É um dos maiores youtubers. Ele é enorme, ele é o maior youtuber brasileiro. Ele é enorme, ele é gigante, e as pessoas olham, nossa, esse aí deu sorte, né? Não, o cara começou fazendo vídeo, não tendo view nenhuma, mandando pra todo mundo, e foi fazendo, e são anos fazendo isso. Só que o que acontece? Aí explode, vai parar na televisão, aí quem nunca viu na vida vem e fala, nossa, olha que sorte, bombou do nada. Não é do nada, existe uma construção de trabalho ali. E não só com ele, todos os youtubers grandes que eu conheço hoje, a maioria tem um puta trabalho ao longo da vida. Por mais que a gente critique, youtuber não, nem é gente, não é trabalho. E é uma coisa que eu tento desmistificar o tempo inteiro. Pessoas que trabalham com internet trabalham e trabalham muito. A gente tá ali, a gente tem que ficar o tempo inteiro naquele ambiente, observando o que tá acontecendo, quando a gente não tá produzindo ou aparecendo, a gente tá ali e tá observando o que tá acontecendo. Tem que estudar aquilo, tem que, pra produzir o seu próprio conteúdo, tem que ter regularidade, porque as pessoas não... Ari, você não da área, deixa eu te aprendem. fazer uma pergunta então. Esse boom de youtubers que tá vindo, todo mundo quer ser youtuber, a criançada principalmente agora, eu tô com um irmão de 9 anos que já tá com o celular fazendo vídeo. Sim, E as quer crianças ter o fazem. canal, ele começa a falar oi, amigos do canal. Os amigos do canal são os bichinhos de pelúcia dele. Você acha que isso tá atrelado com essa imagem que as pessoas têm de que virar youtuber é um caminho fácil, seja por uma fama, seja por uma benesse financeira? Sim. Primeiro porque os grandes que a gente conhece são pessoas que têm muito dinheiro, gente. E também porque a internet é alimentada com essa coisa de ostentação, né? Cara, eu acho que... E segundo, porque quando a gente era criança, a gente tinha os referenciais da televisão, por exemplo, que eram os apresentadores de TV, a gente queria... Ser músico, né? Sim. Então, assim, só mudou as referências. Se antes a gente tava gritando pelos Backstreet Boys, hoje as meninas estão gritando pela bandinha, pelos menininhos do canal delas lá, que eu não sei o que é, porque eu não acompanho essas coisas. Um dos aspectos do tempo que assim, são mais recorrentes. Conviver. Passar mais tempo junto. Passar mais tempo juntos. A gente falou isso aqui no nosso episódio de intimidade, como a convivência é um desafio. Porque passar tempo junto com alguém, descobrir como é que é a pessoa de fato, é um grande desafio. E isso pode ser com familiares, pode ser com amigos, tudo. Eu tava falando com um amigo nosso, e ele falou, a sua percepção de amizade muda muito depois que você começa a morar com a pessoa e ver mais a pessoa. Sim. Passar muito tempo com alguém sem criar aquela questão de saudade e tudo, a saudade é o espectro oposto disso, né? Você quer passar mais tempo, só que você tem a convivência saudável. Você quer passar mais tempo porque você não passa o tempo suficiente. Exatamente. Eu tinha um professor de inglês que ele falava assim, a convivência acaba com qualquer ilusão. E é isso, porque a gente nunca vai ter o 100% de ninguém. A gente sempre tem uma ideia que a gente criou na nossa cabeça sobre aquela pessoa. E aí, quando a gente convive, isso vai se destruindo. Tem pessoas que vocês sabem, não sei se com vocês, mas, por exemplo, a minha mãe, quando ela perdeu o emprego, teve um momento que nós dois perdemos o emprego e a gente teve que passar mais tempo juntos. Nesse dia, eu falei pra mim mesmo, agora você vai ter que ter muita paciência. Agora fudeu. Porque vocês só não brigam feio, porque vocês têm esse gap de 8 horas que vocês não estão juntos. Agora vocês vão começar a ficar juntos por esse tempo. E eu comecei a pensar, eu preciso sair de casa. Eu preciso arrumar um hobby, eu preciso começar a fazer alguma coisa, porque são personalidades muito diferentes em conflito e é muito tempo junto. Não tem a menor condição. Você não consegue conviver. Não interessa o sentimento que você tem pela pessoa. Conviver com uma pessoa, você pode amar uma pessoa que você acha insuportável. Sim, e eu acho que a convivência, ela influencia muito na maneira como o tempo passa. Porque eu lembrei agora que o Vitor falou que quando ele sai, ele já tá pensando em voltar pra casa. Eu tenho essa sensação muitas vezes. E como eu sei, por exemplo, que eu tô tendo um date que não rolou, por mais que tenha sido divertido, né? Como eu sei que não rolou com a pessoa? Você tá pensando em dispensar ela já. Quando eu tô beijando a pessoa, eu tô pensando na louça que eu vou lavar lá. Entendeu? Eu tô sentindo o tempo passar, eu não tô... Tipo, ai meu Deus, eu tô aqui, mas... E já aconteceu várias vezes, tipo, pensando nos problemas que estão em casa. Porque quando você sai, de certa forma, por mais que você tenha essa âncora te esperando de volta, eu consigo desligar. Eu consigo ficar um tempo ali. Se eu percebo que eu tô voltando pra outro lugar, que o tempo tá me puxando, se tu pensa assim, meu Deus, olhando pro relógio, eu falei assim, então realmente não tá legal.
Por isso que eu falei pra ele, nossa, sempre, porque o meu critério é quando eu me preocupo com o tempo, com a existência, com qualquer coisa que esteja fora dali do ambiente que eu tô. Adentrando isso, eu vi essa história, tempo versus relações afetivas, no mais raso. Eu já tive 2 situações. Uma de um date que eu não tava curtindo, que eu não queria ficar com aquela pessoa. Então o tempo ele começou a virar Jack Bauer pra mim, assim. Porque eu queria sair dali o mais rápido possível, sem gerar um trauma pra aquela pessoa, sem ser um escroto. Como já aconteceu, de eu tá... Essa foi a pior possível. Quando você percebe que a pessoa não tá afim. Que uma coisa foi ali no WhatsApp que seja, outra coisa pessoalmente não rolou aquilo. E você quer que aquilo termine o mais rápido possível. Tipo, cara, eu tiro na nuca. Eu não quero sofrer com isso aqui, mas eu não quero parecer um creep, que tem uma coisa de orgulho e tudo, que você ainda tem que manter as aparências e sair correndo, que é o que eu tô afim de fazer. Entendeu? Porque eu não quero mais lidar com essa situação. A gente é muito imediatista com relacionamento. E isso, Sim. como a gente já falou, é o cerne de 90% dos problemas, né? Eu tive um episódio que eu cheguei a ter contar, que eu saí com a menina lá, que eu tava dando... Eu não tinha tido uma atração direta por ela. Falei, mas eu acho que eu tô sendo muito criterioso, vamos dar chance pra ela. E eu saí com ela. E de fato, eu não estava nem um pouco empolgado em sair, e eu fui. E aí eu tava lá, saindo, fiz meu papel, fui simpático, conversei com ela, etc. E aí a gente foi no cinema. Cara, foi o filme mais longo da minha vida. Nossa, como aquele filme demorou, cara. Porque, tipo, tava numa situação muito chata, porque eu acho que ela tava esperando que eu tomasse algum tipo de iniciativa que eu não queria tomar de jeito nenhum, eu não iria. Eu quero a minha casa agora. Eu queria ir para a minha casa, eu não conseguia, tipo, caralho, mano. Tipo assim, o filme era até legal, mas ele tava, mano, insuportável. Falei, puta que pariu, qualquer lugar seria melhor que aqui. O oposto disso, a gente tava na Roosevelt no final de semana passado, aí tinha lá a cabine de banheiro químico lá, e a gente tava lembrando de um caso, tinha um casal trepando lá, falei, puta, que tesão é esse que você consegue relevar se tá numa cabine química cagada, Nossa. Você não consegue esperar, eu quero meter aqui, eu vou conseguir relevar isso aqui, Essa um inferno situação- de lodo, merda e vômito. E urina. Eu ia dar um seca. exemplo que era o inverso, mas com esse exemplo do Fran, eu acho que não. Não, Meu Deus, chocada. É, velho, a libido do ser humano faz ele perder a noção de qualquer uma de tempo, né? Cara, Tem que ser agora. Eu preciso transar Eu agora. comecei a olhar e eu pensando, que pressa é essa? A hora que eu olhava aquele negócio, uma vez eu passei, tinha a merda na tampa, não era nem dentro. Nossa. Não tem a menor E na possibilidade. Roosevelt ainda? Ai, Não, no gente. carnaval agora, que eu saí e os meninos... Você chegou aí com a gente? Não, né? Deus, Nós fomos pro carnaval aqui em São Paulo esse começo de ano e a gente foi dar uma volta lá pelo centro e eles distribuíram vários banheiros químicos, né, pela cidade. E, tipo assim, grande parte deles tinha uma fila na frente. E realmente entrou um casal pra trepar lá. E eu falei, gente, você não tá respeitando, tipo, o tempo das pessoas que estão aqui morrendo de vontade de mijar e vocês realmente estão praticando coito dentro do ambiente onde era para as pessoas estar se aliviando. Puta, vocês não têm respeito por nada, cara. Cara, isso é justamente... Você é o tipo de pessoa que ela acha que o mundo parou em função dela. O tempo dela é muito mais precioso que das outras pessoas. Isso é uma coisa que tem 1000 aspectos no cotidiano. Uma pessoa que tá andando na rua, aí ela quer olhar ela quer olhar pra algum lugar, ela quer conferir, ela quer olhar o celular. O que passa na cabeça dessa pessoa que tá numa rua movimentada, que ela pode parar, tirar o celular, parar do nada, como se não tivesse ninguém vindo atrás. É que ela acha que o tempo dela é senhor do mundo. E isso é uma percepção muito urbanizada, principalmente nós paulistas que a gente vive na correria. Eu concordo, mas eu sei que é uma visão bem enviesada. Mas assim, eu também... Eu acho que tipo, é uma grande falta de noção, até mais tipo, de pessoas, tipo... No transporte público, tipo, no metrô. Tipo, cara, existem placas falando assim, ó, deixe o lado esquerdo livre para as pessoas trafegarem. E a pessoa para. Eu já ouvi de um carioca que ele acha um absurdo a gente ter que deixar a esquerda livre numa escada que é rolante, sendo não que tem é um escada absurdo. física. As pessoas têm os tempos delas. E eu fiquei horrorizado também. Falei, não, eu quero subir, eu quero andar na escada rolante e eu não tô vendo problema nenhum. Pra mim o problema é ficar parado lá com uma estátua. É o tempo, sei lá. Mas se você quiser chegar mais cedo, sair de casa. Meu filho, eu moro em São Paulo, não tem chegar mais cedo. Não tem acordar mais cedo. Se eu acordar mais cedo, eu não durmo. Isso volta no que a gente falou no começo também. A pressa das pessoas do metrô. Vai passar... Mas tem que ter, Eventualmente ela vai chegar na casa dela. Tô falando o seguinte, a pressa da pessoa, que ela chega, ela empurra, o negócio tá lotadaço, não tem como ela entrar. Ela consegue entrar porque é aquele vagão. É. Se ela esperar mais um trem, acabou.
a casa dela vai ter se despedaçado, ela vai chegar, vai ter um grande mulsaral de chamas e Existe casos que sim, a pessoa está atrasada, ela precisa chegar, ela O realmente... ônibus passa de 1 em 1 hora e tá chegando o horário do ônibus. E sabe? existem casos e casos, mas tipo assim, a pressa paulistana é uma coisa que eu entendo e ao mesmo tempo discordo. Como pessoa que vive atrasada, posso dizer que eu tenho muitas raivas irracionais, porque eu tô atrasado, culpa minha, não geri direito o meu tempo, e na minha cabeça é um absurdo, eu tô querendo correr, tem a porra do adolescente que tá andando lento na minha frente, eu já fico esbaforido. Uma vez eu tava no ápice, assim, e foi a minha lição de vida. Atrasado pra caralho, também irritado, o ônibus Gente demorou, que anda tudo. devagar e fecha o corredor. Isso. Nossa, que ódio. Não, eu... Rápido, só se liga. Cheguei lá, peguei o ônibus atrasado, não sei o quê. Chegou na Almirante Brasil, o cara desligou o ônibus, saiu e foi na venda do lado comprar um salgado e um guaraná, um motorista. Aí eu olhei aquilo e falei, o que eu vou falar agora? Entendeu? Tipo, vai lá, tá com fome, né? Não, tem uma coisa em São Paulo que não faz sentido em nenhum tempo, porque eu, por exemplo, na época que eu trabalhava, eu entrava muito cedo, eu entrava, sei lá, umas 9 horas da manhã, eu era na zona sul de São Paulo, eu moro na zona leste, e se eu saísse às 7, eu chegava lá, tipo, em cima do horário, tipo, cravado, assim, eu pisava às 9. Aí um dia eu realmente me atrasei e saí, sei lá, tipo, 10h30. 10h30 não, tipo... 7h30. Eu me atrasei, não, eu saí, tipo, 8 horas, tá ligado? Tipo, faltando meia hora pra chegar lá. E eu cheguei, tipo, com uma folga, tipo, de 15 minutos. Eu falei, não faz sentido algum. O metrô é foda. Tem Mas muito isso, assim, de horários estratégicos, que leva muito mais tempo se você sai mais cedo do que se você sai em horário específico, principalmente de manhã. Eu odiava isso. E acho que o momento mais feliz pra mim nesse sentido de trabalho, inclusive, foi quando eu entrava às 10. Porque aí eu podia sair 9 e pouco, que era tranquilo. Sim. Mas esses primeiros horários da manhã, pegar metrô, você demora o dobro do tempo, passa um puta perrengue, um sofrimento. Você sabe que o metrô dá um atestado, né? Assim, eles sabem que eles atrasam a vida das pessoas e você pode exigir um atestado dizendo que o metrô parou tal hora. Mas ninguém vai pegar atestado todo dia, né? Então, aqui às vezes era todo dia. Quando eu trabalhava na Vila Mariana, eu tinha que sair 9h20. Esse era meu cálculo. Tatuapé, Vila Mariana, saia 9h20. Aí começava o drama, porque eu colocava o celular pra despertar 1 hora antes, não por questão de me arrumar, mas é porque o meu eu com sono, minha entidade sonâmbula, eu conseguia fazer 1 hora de 5 em 5 minutos no soneca, no celular. Todo mundo tem esse momento da vida, eu acho. Aí, Se você não teve ainda, ele vai chegar. é terrível. Eu acho terrível. Tipo, eu não também, faço é uma isso. tortura consigo mesmo. É porque, tipo, quando você volta a descansar, o bagulho desperta de novo. Sim. Tipo, você fica, tipo, num indo e voltando, que é pior do que realmente estar dormindo. Não, e é racional, porque você... Eu só fui perceber que eu só conseguia acordar, tipo, assim, quando eu colocava o celular pra carregar numa tomada que me fizesse levantar. Porque chegava um ponto que, assim, beleza, eu instalei um aplicativo e você só vai conseguir acionar o Soneca se você fizer uma conta. Eu conseguia fazer conta, assim, em 1 mês. Eu tava fazendo as contas que eu jamais faria sem de cabeça. Gente, Pra voltar a dormir. eu tenho um ex que ele não acordava com barulho. Tipo, eu botar no máximo. Pra ele acordar, você tinha que ir lá e chacoalhar. Vira e mexe, ele me ligava e falava assim, me atrasei. Quando ele contou, eu achei que era frescura. Daí, algumas vezes, tipo, dormindo lá com ele tendo que trabalhar. Horrível, você chama e parece que reagiu, aí daqui a pouco ele morreu de novo. E tocava o despertador muito alto. Eu acordava com a porra do despertador e a pessoa não acordava. Eu ficava assim, meu Deus do céu, socorro. Não, eu tenho um problema que, tipo assim, eu acordo muito fácil. Se você chegar no meu quarto, tipo, me dá 2 cutucão, eu acordo. Então eu tenho um mau hábito, tipo, desde pequeno, em casa, lá em casa, tipo, parece exército, tá ligado? Tipo, acorda, porra! Pá, 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 batendo. E aí tipo, eu já acordo estressado porque eu acordo com susto. Então, e pro meu sono ser muito leve, eu acordo, tipo, desesperado, tipo, com taquicardia. Então, existem pessoas que, tipo, precisam de acordar desse jeito, só que exatamente comigo isso não me acontece. Nossa, eu queria tanto que não. alguém só chegasse e entrasse no meu quarto e falava, Vitor, acorda, tá na hora, vai. Nossa, Acorda aí. eu tenho quando era criança, meu pai sempre foi muito carinhoso. Então ele acordava assim, Ani, deu a hora. Mas eu odiava isso. A minha mãe, Tipo assim, não queria que me sacudisse, mas eu queria que falasse num tom normal, porque eu tomava susto por causa do tom da voz. Que tipo, chegar de manhã. Ele abria a porta assim, Ani. minha mãe abria a janela. Ela chegava a abrir a janela, achava muito invasivo.
Só que a minha mãe, eu tinha muito ódio olha que coisa horrível de falar. Ódio de um hábito da minha mãe que eu incorporei completamente. Tô saindo sem estar saindo. Então, quando a minha mãe falava, tô a caminho, ou tô saindo, eu sabia que ela estava em casa. E eu faço isso também porque eu me atraso muito para qualquer coisa que marcam comigo. Onde é que você tá? Ah, não, já tô a caminho, tô em casa ainda. Eu acho que a questão de atrasar é vocês podem ficar bravos comigo, eu acho que atrasar é uma falta de respeito tremenda. Porque é você achar que o seu tempo vale mais do que o da outra pessoa. E você pode achar ruim, eu tô falando com o senhor mesmo. Tá errado. Eu tô quieto aqui olhando. Se vocês têm esse péssimo hábito de se atrasar, gente, começa a pôr a mão na consciência que a pessoa que também tá lá esperando, uma, você tá colaborando pra ansiedade dela, e outra, você tá tendo uma falta de respeito do caralho, que a pessoa se deu o trabalho de estar lá no horário que vocês duas chegaram e falaram, ok, este vai ser o horário que iremos... Por quanto tempo vocês já esperaram alguém, tipo, num date, alguma coisa assim? Cara, eu já cheguei a esperar 2 horas. Mas não foi date, assim, foi por coisas de trabalho ou coisas de faculdade. Eu cheguei a esperar 2 horas, mas por quê? Eu estava conseguindo falar com a pessoa. Tipo, ela me reportava, tô em tal lugar. Mas, tipo assim, se eu chego, a pessoa falou, eu cheguei, beleza, marquei, sei lá, 5h30 na Consolação. Segui lá, deu meia hora, eu vou tentar ligar. Se a pessoa não aparecer, eu vou embora. Eu não tenho paciência nenhuma pra esperar. Eu detesto esperar. Se a pessoa não avisa, eu não espero também, não. Eu já esperei muito numa situação de trabalho também, que foi bizarro, porque a gente foi chamada pra falar num evento, tipo, uma cidade do interior de Minas. E aí a gente chegou no aeroporto, era interior mesmo, o aeroporto era tipo uma sala, igual essa da minha casa. Então não tem, tipo, aplicativo de táxi, não tinha balcão de táxi lá. Tinha charrete. Não tinha, e a pessoa da organização, teoricamente, tinha que mandar alguém. A pessoa atrasou, essa pessoa. Nossa. Não chegou. Aí, até a gente conseguir conversar, porque o pessoal da nossa editora que organizou era de outra cidade, era de BH. A gente teve que ligar pra BH e falar, gente, não tem ninguém aqui, o que a gente tá fazendo? Aí 1 hora até conseguir sair do aeroporto. Aí a gente chegou no hotel. No hotel, o cadastro não estava feito. Nossa. Aí liga de novo pra BH. Aí, aí conseguiu colocar a gente no quarto. Aí falaram assim, 8 horas vocês vão falar. 8 horas o carro pra sair, leva vocês, é 8h30 o papo de vocês. 10h30 da noite. Buscaram a gente 10 horas, 10h30 a gente foi falar. Gente, o público já tinha ido embora, né? Porque... E aí deixou a gente duplamente nervosa. Primeiro que a gente tem que esperar. E segundo porque dá a sensação para as pessoas de que a gente que tá atrasada. E aí as pessoas que estavam esperando para ver você, tipo, algumas não conseguiram esperar o tempo suficiente. As que esperaram talvez estejam esperando alguma coisa especial. Aí vai no Facebook e xinga, né? Então, assim, foi uma situação horrível. A única coisa que teve de legal nesse dia foi que a gente ficou no mesmo quarto que o molejo, no hotel. No mesmo quarto não, no mesmo hotel que o molejo. Aí sim. A gente tá com uma ponte boa. Nossa, finalmente, que emoção falar dessa brisa. A gente arrumou um episódio pra falar dessa brisa. A gente tá falando de tempo, tudo, final de assunto, a parte séria já foi, a gente pode abacalhar. A gente teve uma brisa aqui Não foi na casa da Ari, mas a gente já teve essa brisa na casa da Ari também. Que... Em relação ao background do filme pornô, tipo, entregador de pizza. Que vai chega lá, é o entregador, e as pessoas transam, deu como o entregador que foda-se. E eu sempre fico pensando, mas e a pessoa que pediu a pizza e tá esperando as outras pizzas que estão lá na moto agora? É exatamente o cara do iFood aí. Entendeu? O cara do iFood. Eu lembrei, foi porque eu contei a minha história que a gente entrou nessa brisa. Aí, ó, o cara não te entregou te entregou a pizza porque ele tá dando pra alguém. E o cara falou assim, a moça da pizzaria ligou e falou assim, ele tá aí embaixo e não tá te achando. Eu falei, tô descendo. Eu desci e não tinha ninguém lá. Aí eu liguei lá na pizzaria e falei, não tem ninguém na minha porta. Ela falou assim, então vou ver onde ele tá. E nunca mais entraram em contato, a pizza nunca chegou. Eu fiquei, tipo, 20 minutos lá embaixo esperando, a pizza não chegou. Aí eu contei pra eles e eles falaram assim, esse cara com certeza é o cara que tava transando com a pessoa anterior, mentiu que tinha vindo aqui. Cara, ainda comeram a minha pizza. Isso que é pizza. Imagina se, tipo, pornô fosse lá, delivery de temaki ou sushi. Estragar aquela merda, os outros temaki lá na moto, na motinha. Eu lembro uma vez que eu liguei, eu acho que foi a única vez que aconteceu desse negócio de cancelarem pedido. Eu pedi, e aí demorou, tipo, já era de madrugada, tá ligado? Tipo, né? Eu pedi, era perto da meia-noite, etc. E aí, beleza, deu 1 hora da manhã. Caralho, meu lanche não tá vindo. Aí catei e liguei pro cara. Desculpa, eu fiz um pedido tal aqui pelo iFood e não chegou. Aí ele, como assim? Qual que é o número do pedido? O número do pedido é tal. Ele, ligaram aqui cancelando. Eu, como assim? Me ligaram aqui, falaram que o número tal, cancelaram e etc.
como assim, foi o meu número? Eu falei, peraí, mas só tá eu na minha casa, só eu uso meu celular. dono Foi o da fantasma. O dono da pizzaria fez gaslighting com o Vitor. E eu falei, você tá me falando que eu cancelei o meu próprio pedido, sendo que eu liguei no meu... mas aqui me ligaram agora há pouco, pediram pra cancelar o pedido. Aí, tipo, eu falei, moço, só me manda meu lanche o mais rápido possível, por gentileza. Aí, porque eu detesto discutir com gente, assim, principalmente questão de serviço. Eu falo, cara, só me dá o que eu quero, a não ser... Antes que eu vá aí, quebra a sua cara. Mas essa é uma demanda. Ou sei lá, tipo, em relação ao background do pornô, o encanador. Eu quero saber, arrumou o problema que tava na casa, aparentemente? Ou esse cara, você transou com esse cara foi embora e você continua sem banho? O que tá acontecendo? Arrumou, desentupiu a pia desentupiu a pia, beleza, desentupiu... Ele cortou a grama, pelo menos? A moça desentupiu o uréter do cara também. Em compensação, eu quero saber se ela vai conseguir lavar a louça dela. Momentos horríveis. Então, se sua pizza não chegou, começa a parar a pensar que o entregador tem uma vida sexual bem ativa aí. E você tá só querendo comer seu lanche. Bom, o que mais podemos falar sobre tempo, Sr. Eu tinha uma coisa pra falar, agora eu lembrei. Que é... Eu sou uma pessoa que tem muita... Qual era a palavra? Indisciplina. Indisciplina. Então, por mais que eu tente me organizar, por mais que eu tente criar hábitos, no começo é muito bom, no começo dá tudo certo, de repente paro e volto a viver uma vida completamente desregrada. É bizarro. Até com remédio, eu sou assim, eu tenho que tomar, 6 comprimidos por dia e eu odeio isso, porque no começo, todo dia lá no horário, de repente, de um dia pro outro, se eu esquecer um dia... isso não é uma coisa recente, eu tomo há anos esses remédios. Mas eu esqueço um dia, de repente, quando eu vejo, eu tô 7, 8, 9 dias sem tomar. E eu só percebo porque eu começo a ficar mal. É surreal. Gravidez indesejada começa assim também. Não, então, quando eu comecei a tomar... Gravidez indesejada, anticoncepcional. Quando eu comecei a tomar anticoncepcional, eu pedi pra ser a injeção exatamente por isso. Porque a injeção tem que ser no dia específico e é uma vez por mês. Mas eu não tô tomando mais anticoncepcional porque também. você é uma pessoa ativa. Pessoas ativas, quando elas têm uma rotina ativa e elas são submetidas ao ócio, por menor que ele seja, a capacidade destrutiva desse ócio é terrível, assim, Mas eu não tô ansiosa, não. Não, tô falando o seguinte, é só um exemplo de pessoas ativas quando elas entram... Chamou de desocupada. Chamou de desocupada, eu trabalho, tá? É que você tem, assim, que eu tô falando que você tem uma rotina ativa. Se você, assim, é uma rotina que, por mais que você seja indisciplinada, ela é regrada, por ser uma rotina. Se ela foge um pouco do fato de ser rotina, a chance dela bagunçar toda a hierarquia de tempo é muito grande. Isso acontece muito com pessoas que perdem o emprego ou que aposentam. A pessoa está acostumada, ela tem toda uma rotina com... A gente tem muito isso com a aposentação de policial civil, por exemplo. São caras que são pessoas que piram, porque elas param de trabalhar. Aposentadoria. Aposentadoria. Aposentação. Meu pai, principalmente. Ele horrível esse termo. É muito técnico, né? Meu pai tem uma pira que, ele não quer se aposentar. Exatamente por isso, porque ele associa a aposentadoria à morte. Porque ele fala, todos os meus amigos que se aposentaram, deram 1, 2 anos, eles morreram. E aí, Nossa. Tem muito isso com delegado de polícia e com investigador de polícia. Quanto mais você enrola pra aposentar, mais chance de você morrer quando você aposentar. Né? Mas meu pai associa isso. Não posso trabalhar, senão... mesmo, também. Da galera pirar. Não, nem pro suicídio. Meu pai acha que ele vai adoecer, de repente, e vai morrer. What? É muito engraçado essa situação, né? Porque, por exemplo, a gente vê... Pelo menos os meus pais têm essa ideia aí de filmes que vi, que a pessoa tem aquele plano para quando aposentar. Quando eu aposentar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou finalmente descansar. E deve ser, mas ao mesmo tempo deve ser muito aterrorizante, porque você, por exemplo, meu pai trabalhou como funcionário público, então uma vida inteira tendo aquela rotina todos os dias. 5 da manhã, entra no carro, pega a marginal, chega na USP, fazendo 4 da tarde, entra no carro, pega a marginal, volta pra Zona Leste. Aí de um dia pro outro, corta isso. Todas as interações que você tinha, uma pessoa que trabalhou 30 anos no mesmo lugar, mais de 30 anos, todas as interações que você tinha o tempo inteiro, elas acabam. E aí você passa a ficar todos os dias em casa o dia inteiro. Por mais que você tenha planos de coisas pra fazer quando eu me aposentar, vou fazer tal coisa, né? Deve ser uma coisa muito aterrorizante, saber que não tem pra onde voltar. Mas é justamente isso que eu tava falando, inclusive, quando você falou do remédio, sobre rotina ativa. Tenta usar a metáfora do avião. Enquanto ele tá fazendo bagunça, turbulência, tudo tá fazendo aquela barulheira, você sabe que ele tá voando. Você sabe que ele tá caindo quando tá tudo quieto.
Entendeu? Ele não faz o estrondão, tipo, não faz aquela barulheira toda quando ele tá caindo. A rotina, quanto mais ativa ela é, mais ela demanda energia, mais ela demanda tempo. Quando ela é rompida bruscamente, seja por interromper um remédio, seja por uma aposentadoria, entendeu? Você entra numa sub-rotina e você... Quando você percebe, você já tá imerso, assim, você cria outros hábitos. Justamente, vamos supor que você tá acostumado a dormir às 10 para acordar às 9. Se você começa a dormir... Isso eu tô vivendo hoje, inclusive. Você começa, de repente, você fica um dia, hoje eu vou dormir meia-noite porque eu vou maratonar a série. Aí no dia seguinte, todos os dias. 11h30, daqui a pouco você tá dormindo todos os dias e você tá acordando mais tarde todos os dias. Isso já prejudicou o horário que você estaria tomando café, isso já adiantou o seu horário de almoço, isso já adiantou o seu relógio biológico, porque você tem um processo de digestão e tudo. O seu dia inteiro mudou. Entendeu? Então, assim, esse negócio da rotina do remédio que você estava falando é justamente isso. Bastou um dia, pra isso virar uma semana e mudou completamente o equilíbrio do dia. Que é muito biológico também, não é só uma coisa de percepção psicológica que a gente tem percepções físicas. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, se eu dormir às 8 horas que eu preciso, mas se eu dormir das 6 da manhã às 2 da tarde, eu acordo exausto. Cansado, como se eu não tivesse dormido nada. Porque o saudável que o meu corpo entende é ir dormir, tipo, como eu sou uma pessoa de madrugada, no máximo 2, estourando 3, mas 9 horas eu tenho que estar de pé. Mas eu tô tendo essa sensação, sabe? Você falou, eu acordo exausto. Eu tô tendo muito isso, assim, a sensação de que o tempo tá passando, a vida tá demorando a acontecer, porque, enfim, estamos num momento meio trevoso aí, que a gente meio que sabe o que esperar, mas não quer acreditar que tá esperando isso. Uhum. E aí, as coisas parecem que estão andando mais devagar e eu tô acordando exausta todo dia. Quando eu falo, não é meme não, tá, gente? Eu falo sério. E aí você toma banho pra dar aquela animada, vai trabalhar. No meio das tarefas, sabe como o olho começa a pesar e a cabeça a pesar? Só você parando e indo dormir ou indo deitar um pouco pra passar. E aí isso me dá mais desespero ainda, porque eu penso, eu tô parando aqui, a vida vai continuar, vai passar mais rápido ainda. Isso é ansiedade, né? Cara, eu tenho um grande problema, que, tipo, eu posso dormir quantas horas for. Tipo assim, eu posso ter acabado de acordar. Tipo, passei o tempo inteiro, as 8 horas certinhas, dormindo, fazendo... Se eu acordar e for assistir filme, e eu repousar minha cabeça pro lado, eu durmo. Eu tenho uma raiva de mim mesmo com isso. Mas isso é uma questão do descanso. Mas eu não sei, eu acabei de descansar. Eu juro, Francisco, eu juro. Esses dias eu acordei, eram 9 horas da manhã, eu tomei o meu café e coloquei um filme, uma série pra assistir na sala. Eu estava sentado, eu repousei minha cabeça pro lado, eu dormi. Eu falei, caralho, eu acabei de acordar, eu ainda estou de pantufa. Eu pensei que você ia falar, ainda tô de pau duro. A gente tá trocando o que não deixa de ser verdade. A gente tá trocando o nome do Exaustos pro Ainda Tô de Pau Duro. Vocês têm a interpretação que vocês quiserem a respeito disso. Se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, se é um problema. Meu Deus, como acho que isso fica claro pro ouvinte. Eu acho que o ouvinte tem que ficar claro, nós homens costumamos sim acordar de pau duro, vocês têm que aceitar essa realidade, e isso é totalmente biologicamente explicável. Eu não tô com explicação agora, mas na próxima edição eu venho e explico, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer no próximo episódio. Tem sensação que também a privada ela tinha que ter aquela coisa tipo o tiro-alvo, tinha que ter a versão vertical dela? Sim. Horizontal dela. Dela. Tipo um glory hole pra homem, sabe? Você enfia no buraquinho certinho, encaixa aí. Glory hole é aqueles buracos de banheiro. Devia ter um funil. Chupa, é isso? É. Aquilo eu acho horroroso. Deus eu também. Imagina. Mas eu tô transformando numa função ótima, que é mijar no lugar certo. Uma coisa horrorosa. Você vai no shopping, sei lá, comprar uma roupa, passear com a vovó, não sei, vou no banheiro dele, você tá lá que surge um pinto na parede, coisa horrorosa. Olha, pra mim ia ser bem horroroso. Eu também acho horroroso. Até eu que gosto e achar horrível. Eu tenho que ter um contato com o pinto antes. Mas enfim, voltando só... A gestão de tempo e produtividade, eu acho que a gente tem 1000 formas de você administrar isso e se ajudar. A questão da ansiedade é porque pensa que você está gerando muita energia psíquica, você está pensando muito e você pensa mais do que você consegue agir, por motivos humanos, entendeu?
E é tanta energia que se você não dá um jeito de dar uma queimada nisso, um jeito de gastar isso, ocupar a cabeça, isso que te deixa essa sensação de exaustão. Porque você gera muita coisa. Você pode... O que eu acho que as pessoas elas têm que ter... Isso todos nós passamos, e quem é ansioso passa o triplo do normal. Criar hobbies. Eu converso isso muito com a minha mãe. Tipo, falo, mãe, você é ansiosa, tudo, por que você não começa um hobby? Ela, qual hobby? Ela começou jardinagem, por exemplo. Começou lá na varanda alguém morreu. do apartamento. Comigo foi só assim... Eu preciso correr 1 hora por dia. Eu já acordo hiperativo. Eu sou uma pessoa hiperativa, já acordo ansioso. E a exaustão física me deixa mais equilibrado, mais apto para lidar com o dia. Porque senão você só fica gerando energia mental. Energia mental, energia mental, energia mental. Daqui a pouco você tá com 1 tonelada de energia psíquica e ninguém consegue lidar. Ninguém consegue lidar. É por isso que tudo parece que é tudo cansativo, porque é cansativo. Não é uma frescura, não é uma fraqueza, não é uma covardia. É muito cansativo lidar com todas as nossas seguranças, toda a nossa ansiedade e o pouco tempo que a gente tem para lidar com isso, porque a vida fica aí na porta cobrando e se você deixar, a vida vai te deixar de joelho o tempo inteiro, entendeu? Você não pode ser pisoteado. Bom, então acho que falamos muito, né? Posso só dar mais um último recado? Pode falar, Ari, que o meu... Não, pode falar. Só assim me dirigir em especial para... Espero que a gente tenha bastante alcance, mas quem estiver ouvindo isso, em especial se for mulher, se for LGBT, muito cuidado a partir de agora, porque a gente está num momento muito delicado, entendeu? As coisas estão acontecendo, as violências estão acontecendo, não é exagero sentir medo, as pessoas estão com medo. Cuidado na rua. Cuidado de madrugada, os espaços que a gente considera seguros, aqui em São Paulo, por exemplo, a Peixoto Gomide, a Augusta, não anda sozinho, não fica de bobeira, cuidado nos aplicativos, entendeu? Tá rolando muito fake de aplicativos, os caras estão realmente se sentindo legitimados por alguns tipos de violência, não traga desconhecido para casa, tenha mais cuidado, entendeu? Assim, tenha um pouco mais de apego à vida, porque a gente tá pra gente... em especial, tá muito mais difícil e isso vai dificultar também. Então não é um momento de bobear, infelizmente não é exagero sentir medo. Só em São Paulo a gente já teve mais de 50 ataques desde o final do primeiro turno para cá, e é o mesmo perfil de pessoa atacando e o mesmo perfil de pessoa sendo atacado. A gente teve uma barbaridade agora essa semana de uma travesti esfaqueada aqui no Aroche, e a última coisa que ouviram os vizinhos foi o nome de determinado candidato que a gente sabe bem quem é. Então, cuidado. Se cuidem, por favor, se cuidem. Vamos nos cuidar, cuidar um do outro. A gente precisa mais que nunca. E é isso, gente. Se vocês ouviram e se identificaram, mandem mensagem pra gente no estamostodosexaustos@gmail.com. A gente quer saber se você é o amigo que se atrasa e deixa o outro esperando, ou se você é o que fica esperando lá igual um tonto, e por quanto tempo você é capaz de esperar. A gente quer ouvir suas histórias de como lidar com o tempo e com as mudanças que o tempo causa. Acho que a gente falou pouco disso até aqui, de como a gente se vê mudando ao longo do tempo, e acho que é um tema pra gente falar depois. A gente quer a opinião de vocês. A gente tem pouco tempo pra falar tudo que a gente quer falar. É isso. Então, deixa só mais uma, juro que é a última. Te dou outra. Se vocês pudessem voltar no tempo e dar um tapão na cara de uma celebridade, que celebridade seria? Eu? Tapão na cara de celebridade? Ah, não sei, cara. Não sei. Eu daria no Ronaldinho Gaúcho. Semana passada. Eu tenho tanta gente que eu quero dar tapão na cara, que não necessariamente é celebridade, que eu também não posso falar aqui. Eu faria uma pesquisa, ia localizar o primeiro imbecil, o primeiro maluco, o primeiro idiota que montou um trailerzinho de sanduíche, pegou um misto quente, achou que seria uma excelente ideia chamar de food truck gourmet e começa a cobrar R$17 em misto quente. Esse cara, eu voltaria no tempo pra impedir esse cara. Eu ia estar salvando uma nação inteira dessa ditadura. É isso. Então... Se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu daria um tapa na minha própria cara, viu? Não que eu seja celebridade, não sou. Mas você também não deu na celebridade, então tá alinhado. Mas eu diria eu diria pro Francisco de 15 anos, invista Facebook. Eu daria um tapinha e falava, minha filha, acorda, para de ser trouxa. E acho que as coisas iam ser mais fáceis, assim. Ou talvez não, porque eu sempre falo que mexer com o tempo é muito foda, porque se você muda lá
Eu já não seria a Ariane que eu sou hoje. Eu tenho orgulho da Ariane que eu sou hoje, apesar de todas as tretas que Somos acontecem na vida. sobreviventes, né? Eu penso dessa mesma forma. Eu não mudaria nada do que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Inclusive, eu fiz uma reflexão esses dias que eu conversando com uma amiga minha, eu comecei a notar que eu tô começando a virar o cara que eu gostaria de conversar. E aí, por isso que eu acho que eu não mudaria nada, não. Você é o cara que a gente gosta de conversar. A gente adora Victor. conversar com você. Eu, muito inclusive, obrigado. voltaria no tempo, levantaria da mesa naquela praça de alimentação com a minha bandejinha e iria sentar com você, com aquela pessoa agradabilíssima com quem você namorava, porque eu vi que você tava muito triste naquele dia e ninguém foi lá. Por favor. Eu ia falar pro meu eu do passado, falar, deixa ela aí, mano. Senta lá com os caras, mano. Senta lá com os caras. Pessoal, não esquece das nossas redes sociais, Exaustos Pod no Twitter, Estamos Exaustos no Instagram, e Love Maltini, Call of Junqueira e Mikaú Wuf no Twitter. É isso aí. Agradeço a presença de você, ouvinte. Espero ver você semana que vem. E mandem sugestões para nós nas nossas redes sociais. Beijo! Ele não. Falou!